Fala galera, beleza? Se você estava procurando estratégias para aprender a calcular porcentagem e caiu nesse vídeo, eu te garanto que tu vai sair daqui aprendendo a calcular porcentagem. Vou te ensinar aí algumas maneiras importantíssimas de efetuar esse cálculo, tá? Simples e diretas, beleza? Então, se tu não quer perder mais tempo, bora pro vídeo. Galera, para quem por acaso não me conhece, né, tá chegando a primeira vez por aqui, eu me chamo Hugo Pena, sou professor de matemática aí há mais de 15 anos, ajudando todos os alunos, sendo para Enem, sendo para concurso público, sendo para escola, ou simplesmente quem quer relembrar aquilo que já aprendeu lá um tempo atrás. Se tu tá num desses grupos aí que envolve praticamente todos, tá? Esse é o lugar para te aprender matemática de uma maneira descontraída, simples e objetiva, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, é interessante que a gente entenda o que é a porcentagem. A porcentagem, basicamente, ela é uma parte de um todo. Então, toda vez que eu preciso representar partes de uma quantidade, uma das formas de representar isso é a porcentagem. E aí tem fórmulas para que a gente faça esse cálculo. Fórmulas não, formas para que a gente faça esse cálculo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo duas formas, tá bom? Existem mais de duas, mas duas que já vão te ajudar, certo? E eu tenho certeza que tu vais pegar a jogada aqui tranquilamente. Hugo, qual delas é melhor? Eu vou deixar a minha opinião no decorrer do vídeo. Porém, cada um vai adaptar a melhor maneira possível, né? A melhor maneira para si, na verdade, certo? Então, se por acaso, na hora que tu fostes efetuar o cálculo, tu preferir o produto direto, entendeu? Faz pelo produto direto. Vai preferir a regra de 3? Faz a regra de 3. Fica muito à vontade. Eu vou dar a minha opinião, né? Como professor, eu posso dar a minha opinião, mas novamente, cada um escolhe a sua. E ainda sempre digo para os alunos o quê? Que conheçam mais de uma forma, porque tem questões que uma se encaixa melhor que a outra, tá bom? Eu vou comentar um pouquinho isso aqui sobre o vídeo. Uma coisa interessante é o quê? Primeiro, toda vez que eu vou calcular uma porcentagem de alguma coisa, esse D que aparece bem aqui, tá? Na matemática, ele significa uma multiplicação. 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 Certo? Então, basicamente, por que essa forma é chamada de produto direto? Porque eu faço uma multiplicação. Tá? Produto é multiplicação. Um detalhe interessante é o seguinte: eu não posso efetuar essa multiplicação com a porcentagem nessa forma de porcentagem. Então, o que nós temos que saber? Que para que eu calcule uma porcentagem por produto direto, ou eu transformo essa porcentagem para a forma de fração, ou eu transformo ela para a forma decimal. Eu vou mostrar as duas formas para ti, tá bom? Para que tu possa lá saber como tu vai usar, como fica melhor para ti. E essa forma de porcentagem, de fração, desculpa, ela é muito fácil, porque é só tu pegar o símbolo da porcentagem e trocar ele por sobre 100. Entendeu? Então, eu quero transformar, eu teria que 57,5%. Eu quero transformar para fração. Então fica como 57,5 sobre 100. Retirar o símbolo de porcentagem é colocar 1 sobre 100, tá bom? E aí tu pode fazer isso tranquilamente que não tem problema nenhum. E como é que transforma para decimal? Vou mostrar para ti daqui a pouco, tá bom? Quando é que eu, Hugo, gosto de usar essa estratégia? Quando eu tenho números que terminam com zero. Então, tanto 30% quanto 480 terminam com zero. Então, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil não, mas fica fácil trabalhar com essa forma. Por quê? Novamente, eu vou pegar os 30%, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar os 30% e vou multiplicar isso por quem? Por 480. E aí, como eu já te falei, esses 30% tem que estar na forma de fração. Vezes 480. E por que números que terminam com zero eles são interessantes? Porque como eu tenho multiplicação aqui, ó, e divisão, eu posso simplesmente simplificar os zeros, tá?
tanto do 30 com 100, quanto esse zero do 100 com o zero do 480. Algo, e se não tiver esses zeros para cortar? Vou mostrar no vídeo daqui a pouco para ti, no próximo, na sequência, na verdade, o que faria aí, tá? Mas quando tem números que terminam com zero, essa ideia do sobre 100 é muito legal, tá bom? Porque se tu for prestar atenção, a única coisa que sobrou aqui embaixo é o 1. Aí ficou assim, ó, 3, deixa eu voltar a deixar de azul aqui, vai ficar como aqui, ó, 3 sobre 1 vezes 48, tá bom? Então, o que é que eu vou ter aqui? Esse 1 simplesmente ele pode sumir, tá? Por que ele pode sumir esse 1? Porque dividir por 1 não muda nada. Então, 3 dividido por 1 é a mesma coisa que 3. E aí sobra para a gente 48 vezes 3. Vamos fazer essa nossa multiplicaçãozinha aqui, ó. Então, 48 vezes 3, isso vai dar 8 vezes 3, vai dar 24, vão 2, 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Então, é 144, certo? Ou seja, 30% de 480 é 144. Isso que é o produto direto. Vocês vão ver que nos outros exemplos eu vou fazer com os mesmos números para calcular, para que vocês possam escolher aquele que é mais adequado para ti, tá bom? Vamos para um próximo exemplo aqui. Repara que agora eu mudei um pouquinho mais. Eu pedi para calcular 36% de 480. Então, eu vou usar a mesma estratégia do produto direto, tá bom? Mesma situação. O 36% eu vou escrever como, pessoal? Como 36 sobre quem? Sobre 100, tá bom? E aí, como é que vai ficar? Vou fazer a mesma situação. Já vou colocar na forma de fração, ó. 36 sobre 100 vezes 480. Vou tirar um zero daqui com zero daqui, só que agora não tem mais zero para tirar, tá, pessoal? Então, aquele 1 não vai sumir. Só que o que eu vou fazer? Vou efetuar aqui a nossa multiplicação normalmente, tá bom? Então, vai ficar como aqui, ó? 48 vezes 36. Essa multiplicação agora, ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa do que a anterior. Mas vamos com calma, que dá para resolver tranquilo, tá bom? Então, 6 vezes 8 é 48, vão 4. 6 vezes 4 é 24, né? Ó, 6 vezes 4 é 24. Com mais dos 4 que foram, 28, tá bom? Então, 3 vezes 8, 24 também, vão 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Então, aqui vai ficar quanto? Ó? Aqui vai ficar 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 2 mais 4 vai dar 7. E aqui vai dar 1. Então, essa conta aqui vai dar 1, 7, 2, 8 sobre 10. E aí tu pode dividir por 10. Só que, galera, dividir por números que sejam nessa forma, 10, 100, 1000, ou seja, números que comecem com 1 e o resto seja tudo zero, é muito fácil. É só eu pegar e deslocar a vírgula, a quantidade de zeros. Hugo, mas que vírgula? Não tem vírgula nenhuma. Quando a vírgula não aparece, gente, ela está aqui no final. Então, como eu estou dividindo por 10, eu vou andar uma casa com a vírgula, já que o 10 só tem um zero. Então, como é que vai ficar essa nossa conta? Vai ficar 172,8. Isso aqui é exatamente 36% de 480, tá? Então, esse é o produto direto. Eu ainda vou mostrar uma variação do produto direto agora, tá? Mas basicamente ele funciona dessa forma. O Google é muito simples. É a forma que tu mais gosta? Não. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que não é a forma que eu mais gosto, tá? Tem alguns, na minha opinião, tem alguns probleminhas com ele que as outras formas não terão, tá bom? Mas é uma forma útil também. Vamos continuar aqui, ó. Eu voltei para o nosso primeiro exemplo do 30% de 480.
Por quê? O que nós estávamos falando? Nós estávamos falando que eu podia pegar os 30% e podia transformar para a forma de fração. 30 sobre 100. Só que tem uma outra situação, que é o quê? Eu posso transformar ele para a forma decimal. E aí, como é que eu transformo ele para decimal? Tem a ver com o comentário anterior. Na forma de fração, eu divido por 100. E o 100, ele tem dois zeros. Então, eu posso enxergar a vírgula, caso ela não apareça, lembra? Ela está aqui depois do último número. E toda vez que eu quiser transformar a porcentagem para decimal, eu ando duas casas com a vírgula para cá. Então, isso seria 0,30, que é a mesma coisa que 0,3. Se por acaso tu tens dificuldade com essa parte de decimal e tudo mais, faz o seguinte, deixa nos comentários aqui do vídeo que eu produzo um outro vídeo para ti sobre operações com decimais tranquilamente, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0,3 e já vou multiplicar por quem? Por 480, tá bom? Hugo, mas trabalhar com decimal é melhor do que fração? Fração é melhor do que decimal? Eu prefiro trabalhar com fração. Apesar de que tem muita gente que não gosta muito desse cálculo com fração, prefere decimal. Volto a falar, eu estou mostrando aqui para ti todos os formatos para que tu escolha o melhor para ti, tá bom? Aquele que tu te identifique mais. E aí o que acontece? Só que essa forma decimal, ela é interessante por quê? Por causa da matemática financeira. Quando tu vai calcular juros, principalmente juros composto, tu não trabalha com a forma de fração, tu vai trabalhar com a forma decimal. Então tem que saber isso aí. E como a gente multiplica um número que é decimal por um número que não é decimal? Tranquilo. Faz o seguinte, ó. Multiplica normalmente como se fosse todos os números sem vírgula, né? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. E aqui, ó, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 4, 0. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 4 de novo. E aqui vai dar 1. Depois que tu efetua a multiplicação normalmente, tu vai olhar aqui, ó, no todo. Quantos números tem depois da vírgula? Só tem um número depois da vírgula, né? Então, aqui na resposta, tem que ter um número depois da vírgula. Então, isso aqui é 144,0, que é a mesma coisa que 144. Se a gente retornar aqui, ó, ao nosso primeiro exemplo, ó, a resposta ela é a mesma. E tem que ser a mesma, tá, pessoal? Não pode ser diferente, porque são só representações diferentes. Eu trabalhar na forma de porcentagem, de fração, desculpa, é a mesma coisa que eu trabalhar na forma decimal. São representações diferentes, tá? Então, para essa situação, o produto direto ele é até interessante, principalmente quando eu tenho números que terminam com zero, por causa daquela historinha do 100, de sair cortando os zeros. Eu vou te mostrar agora um caso em que eu não acho tão interessante o produto direto. Olha o próximo exemplo. Se 16% de um número é 20, quem é esse número? Por que que aqui eu já não gosto muito da ideia da porcento do produto direto? Ele é muito tranquilo quando eu te dou o total, que foi o caso anterior, olha. Eu dizia que o total era 480 e eu queria calcular uma porcentagem dele. Nesse caso, eu estou perguntando quanto é o total. Ó. Essa pergunta é quem é o total. E eu estou te falando que 16% desse total é 20. Como é que a gente resolve isso? Já que eu estou perguntando esse total, eu vou chamar esse total de quem? De x. Então, eu vou dizer o quê? Ó? Vou trocar esse texto. 16% de x é 20. Então, esse texto todo é a mesma coisa que esse texto de baixo. E aí, vamos lembrar o quê? Que esses 16%, vou trabalhar na forma de fração, tá? É 16 sobre 100. E aí, como é que ficaria a nossa continha aqui, ó?
16 sobre 100 vezes o x, lembra, esse Dzinho significa multiplicação. Isso é, ou seja, é igual a 20. Por que que eu não gosto muito do produto direto? Porque em situações como essa, o aluno, no geral, ele acaba pensando o quê? Que produto direto é só pegar a porcentagem e multiplicar pelo número. Então, ele acaba fazendo essa multiplicação o tempo todo. Questões como essa, se ele tentar multiplicar o 16 por 20, ele vai dar errado, porque esse 20 não é o total. Então, seria uma situação em que eu diria para o meu aluno, não use produto direto aqui. Tem coisas que são mais fáceis e eu vou mostrar para ti. E como é que eu resolvo isso? Vamos lá, é bem tranquilo. É uma equação do primeiro grau. Vou pegar esse 100 que está dividindo e passar para o outro lado, multiplicando. 16x igual a 20 vezes... Opa, vou colocar só um pontinho aqui. Vezes 100. Eu já posso multiplicar 20 por 100? Pode. Mas eu vou te dar uma dicasinha de conta. Deixa para fazer isso no final. Tu vai já entender por quê. Ó. X igual a 20 vezes 100 dividido por 16. Por que eu peço para te deixar para o final? Verifica, antes de qualquer coisa, se dá para simplificar alguém aqui. Às vezes dá e a conta fica mais fácil. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, dá para simplificar o 20 com 16. Simplificar por quanto? Por 4. Aí olha como é que vai ficar a nossa continha agora aqui, ó. Olha como vai ficar a nossa conta. Vai ficar x igual 20 dividido por 4 é 5, vezes 100 sobre 16 dividido por 4 é 4. E agora, meus amigos, dá para simplificar ó, o 100 com 4 por 4 também. Tá bom? Então, vai ficar como aqui, ó? X igual a 5 vezes 100 dividido por 4 é 25 sobre 1. E aí nós já falamos lá no outro momento que esse 1 aqui embaixo não interfere em nada. Ele pode sumir. Então, 5 vezes 25, 125, que é justamente o valor desse nosso x. Então, 16% de 125 é 20. E aí tu pode testar pela outra forma que a gente já fez, tá bom? O terceiro exemplo com produto direto, né? Ele é, para mim, o pior de todos para fazer por produto direto, tá? Porque olha o que ele fala agora para gente, que 20% de um número é 30. Então, quanto é 60% desse número? Por que que para mim ele é o mais complicado? Porque aqui a gente vai ter que calcular o produto direto duas vezes, tá bom? Uma vez para descobrir quem é esse número, esse xzinho aqui, e outra vez para calcular o 60% dele. É claro, gente, que existem estratégias que agilizam muito essa conta, tá? Só que aí eu não vou mostrá-las agora para não sobrecarregar mais ainda de informação. Esse nosso vídeo ele vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque lembrando que a proposta é que vocês saiam daqui sabendo calcular porcentagem, beleza? Então, vamos fazer isso aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É calcular os 20% de um número, né? Então, o que eu já sei, ó? A gente já aprendeu que vai ficar assim, ó. 20% de um número, que eu não sei quem é, de x, é igual a 30, tá bom? Então, aqui, ó, eu posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui tranquilamente. Posso cortar esse zero daqui com zero daqui? Não. Se fizer isso, vai dar problema, tá bom? Então, olha como é que ficou. Ficou 2 sobre 10 vezes x igual a 30. Aqui, gente, é uma fração. Então, se eu quiser, ó, eu posso simplificar por 2 e por 2. Então, o que é que vai ter aqui? Vai ficar 1 sobre 5 x igual a 30. Esse 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 1 vezes x igual a 30 vezes 5, tá bom? E eu vou finalizar aqui embaixo, porque 1 vezes x é x
e 30 vezes 5 é 150. Então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o nosso total, tá? É esse número que ele está falando bem aqui, ó. É esse x que ele está falando aqui. É 150. E agora eu vou para a próxima etapa, que é o quê? Calcular 60% desse x, desse número, tá? E aí, como eu já sei que esse número ele é o 150, a gente vai para cá, ó. 60% de quem? De 150 é igual àquele cara que eu quero descobrir, não é isso? E aí tu já tá ligado que a gente já vai cortar um zero daqui com zero daqui. Agora sim, eu posso cortar um zero daqui com zero daqui. Eu não posso cortar, gente, se eles estão em lados diferentes da igualdade, tá? Nesse caso, tá todo mundo do mesmo lado, então eu posso. Então, olha o que sobra pra gente. 6 sobre 1 vezes 15, tá bom? E aí nós já sabemos que esse 1 ele pode sair da história, então vai sobrar 6 vezes 15, que é 90, e essa aqui é a resposta desse nosso exemplo, tá bom? Então, já observa que aqui ela ficou um pouquinho mais trabalhosa. Mas não era tão difícil. Como a ideia era só te explicar o processo, eu coloquei números que são fáceis de calcular. 20% de 30 e tudo mais. Eu coloquei uns valores que são mais tranquilos. Só que se as porcentagens fossem mais quebradas, né? Tipo, 36% de um número é 49. Quanto é 54% dele? Aí tu percebe que ela ia dificultar um pouquinho mais o teu cálculo, certo? Então, o produto direto, galera, de modo geral, na minha opinião, ele vai ser, tipo assim, ele seria o meu plano C, tá bom? Por quê? O plano B é o próximo caso que eu vou mostrar nesse vídeo, que é a regra de 3. E existe também um plano A, que é o que eu chamo de técnica secreta de cálculo da porcentagem, que vai estar aparecendo em algum lugar aqui para vocês aqui nos cards aqui, e tu pode clicar para ir assistir esse vídeo, tá bom? Mas é sempre importante que tu tenha os três. Então, se por acaso tu clicou aqui no card para assistir esse vídeo aí, essas técnicas secretas para calcular a porcentagem, abre ele aí em outra aba e termina de assistir esse vídeo, tá bom? Por quê? Aprendam as três. Eu, Hugo, uso as três, certo? Dependendo da questão. Produto direto é o último caso, mas eu uso ele também quando necessário, quando eu enxergo uma situação que ela é interessante para ele, tá bom? Gente, só por essa primeira dica já vale aí, né, fazer a tua inscrição aqui no canal se tu não está inscrito. Já dá um like legal aqui pra gente também, se tu gostou do vídeo, porque para nós que produzimos conteúdo, isso aqui é extremamente importante. Aqui embaixo tem meu Instagram também, que fala sobre matemática, fala sobre Enem, fala sobre dicas. Então, se tu também ainda não segue e quiser seguir, fique à vontade, tá bom? E para que a gente possa produzir conteúdo cada vez mais, esse retorno de vocês com comentários, com like, com inscrição é fundamental. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda forma, que é a regra de 3. Hugo, eu não sei o que é regra de 3. A regra de 3 é uma coisa que nós chamamos de proporcionalidade, de proporção. Tá? Eu teria que fazer um outro vídeo para te explicar todo o processo. Então, se por acaso é uma coisa que tu quer, está com dificuldade, já procura por aqui pelo canal, vê se não tem um vídeo sobre proporção e regra de 3. Se não tiver, deixa nos comentários pedindo que eu faça um para ti também, para que tu possa estar aprendendo melhor isso aí. E se o teu objetivo é Enem, se o teu objetivo é concurso público, se o teu objetivo é melhorar na escola em matemática e física, a regra de 3 é extremamente importante, tá? De maneira simplificada, o que é a regra de 3? É uma comparação de elementos. Então, aqui eu tenho um elemento que é a porcentagem e outro elemento que eu vou chamar de valor real, tá bom? E como é que vai funcionar isso? Eu preciso de um critériozinho que é extremamente importante. Toda vez que eu quiser falar de um total, e esse total, eu estou falando de um total real, esse total real, ele sempre corresponderá a quanto? Em porcentagem a 100%. Isso vai ser a chave para fazer a nossa regra de 3. De que maneira? Eu vou montar aqui para vocês, tá bom? Vamos montar aqui a nossa porcentagem
certo? A nossa porcentagem e o nosso valor real. A primeira linha da regra de 3 é essa relação que a gente tem aqui, ó. É essa relação que a gente tem aqui. Que diz o quê? Que a porcentagem, 100%, corresponde ao total. Nesse caso, o meu total é 480. Eu quero calcular 36% de 480. Então, 480 vai ser o meu total. E os 36% que eu quero calcular é justamente o que eu não conheço, é o x, tá bom? Da feita que eu armo essa regra de 3, para esses casos de porcentagem, eu vou fazer aquilo que nós chamamos de produto cruzado. Eu vou multiplicar esses resultados em forma de x aqui, ó. Então, o 100 vai multiplicar com x, que vai dar 100x, e o 480 vai multiplicar com 36, que vai dar aqui, ó, 480 vezes 36, tá bom? A próxima etapa da regra de 3 é pegar esse 100 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ter o quê? X igual a 480 vezes 36 dividido por 100. E aí, gente, posso fazer o mesmo corte de 0 com 0, tá bom? O mesmo corte. E vou multiplicar aqui quem? O 48 por 36, certo? Então, vamos lá. 6 vezes 8, 48, com 4. 6 vezes 4, 24, com mais 4, 28. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Algo, eu já vi essa conta aqui em algum momento, já viu. O que eu estou fazendo, pessoal? Quando eu estou explicando vários formatos, eu gosto de explicar vários formatos com os mesmos valores. Então, se tu for analisar esse 36% de 480, eu já calculei pelo produto direto. Por quê? Quando eu faço com os mesmos valores, vocês conseguem ter uma comparação. Qual é melhor para ti, tá bom? Então, vamos lá. 12 8 mais 4, 12, né? 8 mais 4, 12 vai 1. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 1. Então, como é que vai ficar esse nosso x? Esse nosso x, ele vai ficar assim, ó. 1.728 dividido por 10. E aí a gente faz aquele finalzinho lá, né? Que dividir por 10 é andar uma casa com a vírgula. Então, nós temos o quê? Que o x é 172,8, tá bom? Mesmo resultado, certo? Aí o que acontece, Hugo, mas essa aí deu um pouquinho mais de trabalho, o produto direto era mais rápido. Concordo contigo. Nesse caso, sim. Mas, de modo geral, a regra de 3 ela vai ser mais simplificada do que o produto cruzado. Tu vai ver agora no próximo exemplo. Vamos lá. 16% de um número é 20. Quem é esse número? Tá? Então, novamente, esse número que eu estou buscando aqui, é o meu total, que eu estou chamando de x. Lembrando que a gente está mostrando agora, o que eu faço na regra de 3? Eu faço uma comparação da porcentagem com o valor real. Então, como é que ficaria a nossa conta aqui? Lembra, o meu total, que é 100%, corresponde ao número x, que eu não conheço. Os 16% que eu quero calcular corresponde aos 20 aqui. Então, novamente, eu vou pegar e fazer o produto cruzado. Se vocês forem reparar, gente, a conta vai dar a mesma. Por que a regra de 3 ela vai ser mais interessante? Porque ela dá menos trabalho para pensar em como montar. Eu monto mais rápido ela do que fazer... Ah, será que o X vai estar de um lado? Ó, lembra? Se eu voltar aqui, ó, em alguns casos o X estava aqui, em outros casos o X aparecia aqui do outro lado. Então, no produto direto, rola meio que essa dúvida. Na regra de 3, não. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 16x. Do outro lado, eu vou ter quanto? 100 vezes 20. Então, x igual a 16... a 100 vezes 20 dividido por 16. E aqui a gente vai fazer as mesmas simplificações que a gente fez ainda agora. Vou simplificar primeiro 20 com 16,
tá bom? Por 4. E aqui eu vou agilizar um pouquinho, porque nós já fizemos essa conta. Então, o x vai ser 100 vezes 5 dividido por 4. E depois eu vou simplificar o 100 por 4. Ou simplesmente dividir o 100 por 4, que dá no mesmo. Então, vai ficar como? 25 vezes 5 dá o mesmo 125, tá bom? Então, já começa a analisar aqui. Aqui parece que é uma coisa mais direta. E para o último exemplo que a gente vai mostrar, que é o próximo, vocês vão ver como a regra de 3 ela vai ajudar muito, 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 muito nesses casos. Por isso que eu falei, aprendam aí 2, 3 formas diferentes de resolver uma determinada coisa, porque aí vocês vão escolher qual é a melhor, tá bom? E se por acaso tá até agora aqui nesse vídeo e não deu like, cara, pô, tá vacilando, dá aquele like bacana, compartilha com quem tu sabes que está precisando também aprender porcentagem e se não está inscrito, escreve, porque além de conteúdo, nós temos resolução de questões aqui e ativa a notificação para chegar para ti dizendo quando tem vídeo novo. Então, nosso último caso é aqui que a regra de 3 ganha o brilho dela, tá bom? Porque o que vai acontecer? Nesse tipo de questão, ele fala de duas porcentagens. Quando nós fizemos por produto direto, a gente tinha que achar o total primeiro, né? A gente tinha que achar o 100% primeiro. Quando eu tenho questões que envolvem duas porcentagens nesse modelo, eu não preciso disso. Eu vou montar a nossa regra de 3 de novo, tá? Ó, porcentagem e valor real. Como é que vai funcionar quando eu tenho uma situação como essa? 20% de um número é 30. Quanto é 60% desse número? Eu vou escrever isso aqui, ó. 20% desse número é 30. Quanto é 60% desse número? E aqui eu já poderia fazer direto o produto cruzado, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe interessante. Quando eu monto uma regra de 3, e isso vai estar mais especificado lá nos vídeos de regra de 3, eu posso simplificar, porque aqui ó, eu tenho uma fraçãozinha bem aqui. Eu posso simplificar, por exemplo, esse 0 com esse 0. E eu posso simplificar esse 2 com esse 6 por 2. Então, olha lá como é que fica. 1, 3, 30, x. Fica muito mais fácil. Então, fazendo o produto cruzado, eu tenho 1 vezes x. Vou colocar para cá para o lado, tá? 1 vezes x, que é vou colocar assim. E do outro lado, 3 vezes 30. 3 vezes 30. Então, 1 vezes x é x e 3 vezes 30, 90, que foi o resultado que nós encontramos. Tá certo? Então, observa que cada método, cada estratégia te facilita numa situação diferente. Certo? E se por acaso tu não clicou naquele card lá da nossa dica ninja para resolver questões de porcentagem, calcular, às vezes até de cabeça, já procura na nossa playlist de porcentagem que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.